Olá, nós somos a Stonks Consultoria. A nossa equipe é composta por mim, Isadora, pelo João Vitor, o Leonardo, o Lucas, a Maria Eduarda, o Matheus e o Otávio. No vídeo de hoje, nós falaremos sobre a caracterização de um leito fluidizado e também de um leito de jorro, e compararemos essas características. Nosso vídeo está dividido em 4 partes: introdução, objetivo, resultados e conclusão. Bom, falando um pouco sobre a introdução, o leito fluidizado consiste em um fluido ascendente, que pode ser tanto líquido ou gás, que percorre um leito de partículas sem arrastá-las para fora do aparelho. Essa partícula assume um comportamento semelhante ao de um fluido, mas já para o leito de jorro, que surgiu a partir do leito fluidizado, esse possui uma base cônica e, devido às altas vazões e esse formato, opera de uma maneira cíclica. Nesse processo, existe uma certa dificuldade em realizar o scale-up nesses aparelhos. Falando um pouquinho de como a gente aplicou o leito fluidizado, foi para uma partícula específica, para um processo de aglomeração e revestimento. A aglomeração e revestimento em leitos fluidizados consiste na atomização da alimentação do leito, resultando em grânulos aglomerados e revestidos. A partícula em questão foi o Sulfur CP507, que é um material utilizado em processos fármacos de encapsulação e aglomeração, pois ele não possui cheiro, odor e é composto majoritariamente de material inerte. Esse material é classificado como uma celulose microcristalina, é resistente à temperatura, a estresse mecânico, possui baixa reatividade e alta esfericidade. O objetivo do nosso projeto, a Stonks Consultoria foi designada para realizar estudos do comportamento dessa partícula, Sulfur CP507, em leito fluidizado, bem como em leito de jorro, comparando assim as velocidades de queda de pressão características de cada uma das operações. Aqui a gente tem os dados do nosso projeto, e para a partícula Sulfur CP507, a massa foi de 300 gramas, a altura na mínima fluidização de 4 centímetros, o DP em micras de 601,57, a esfericidade de 0,86, a densidade da partícula em centímetros por metros cúbicos foi de 0,95 e os dados para o nosso fluido, que é o ar. A nossa viscosidade em Poase, 0,0018, a nossa densidade em gramas por centímetros cúbicos, 0,00123, e ao lado a gente tem a nossa tabela de queda de pressão em centímetros centímetros água, e a nossa velocidade em metros por segundo. Os dados as características da nossa coluna são o nosso diâmetro da coluna em milímetros de 150, a nossa altura da nossa coluna também em milímetros de 500 e a área da base em centímetros quadrados de 176 e 71. Bom, agora falando um pouco sobre os cálculos da parte de leito fluidizado, a gente vai começar aqui pelo cálculo da velocidade mínima de fluidização, UMF, e a queda de pressão de mínima fluidização. Para obter o gráfico da curva característica, foi plotado no eixo Y, os dados experimentais de queda de pressão, e no eixo X, a gente tem os valores da velocidade do fluido. Em seguida, a gente realizou a interseção da mudança do comportamento dos valores A gente traçou a reta na parte linear do leito fixo e na parte que também se torna linear do leito fluidizado. E na interseção delas, a gente conseguiu obter o valor de UMF e o valor de ΔPMF, sendo respectivamente 0,08 metros por segundo e 3,1089 centímetros de água. Para o cálculo da potência, a gente considerou a velocidade de operação 125% da velocidade de mínima fluidização. O mesmo vale para o ΔP operacional, foi 125% também a ΔPMF. E também a gente considerou a nossa eficiência de 0,6 e adotou Q igual a nossa velocidade vezes a área do nosso equipamento. O resultado de potência foi de 1,12 watts. Agora, em seguida, a gente realizou o cálculo da porosidade
a partir dos valores da massa da partícula, da densidade da partícula e da área da coluna também, e do LMF, que seria a altura mínima de fluidização, resultando no valor de 0,55. Em seguida, a gente calculou a velocidade mínima de fluidização por correlações empíricas, e nesse caso a gente utilizou ali a equação 1, obtendo e aplicando todos os parâmetros da partícula de esfericidade, de viscosidade, de porosidade calculado, diâmetro médio da partícula, a gente obteve um valor de 0,292 metros por segundo. O mesmo vale aqui para o cálculo do Arquimedes, que seria o nosso adimensional relacionado ao processo de leito fluidizado, obtendo um valor de 7.660,94. Bom, para o cálculo do Reynolds de mínima fluidização, aqui por correlações empíricas, a gente realizou o cálculo do adimensional de Arquimedes para poder calcular o valor do Reynolds de mínima fluidização também por correlações. Existem diversos autores listados na tabela abaixo, e a partir do cálculo do Reynolds de mínima fluidização, vindo também do Arquimedes, a gente calcula o respectivo valor da velocidade de mínima fluidização. E a partir daí a gente vai realizar a comparação dessa velocidade de mínima fluidização calculada por correlações com a nossa mínima fluidização obtida dos valores experimentais. Bom, partindo agora para os cálculos de leito de jorro, foram preservadas as características das partículas, bem como do fluido a ser utilizado. Utilizando o equipamento com o mesmo diâmetro cilíndrico, adotando um diâmetro de orifício de entrada do fluido DI de 2,5 cm, além disso, a operação foi estabelecida para as velocidades e queda de pressão 50% maiores do que as mínimas necessárias. Então, pela correlação de Malek e Lu, é possível calcular a altura máxima, o Hmax, pela equação 1, obtendo um valor de 291 centímetros. A pressão mínima de jorro pode ser calculada através da equação 2, em que o H operacional foi considerado como 80% da altura máxima permitida. Como já estabelecido anteriormente, a condição para a pressão operacional corresponde a 150% do valor mínimo, portanto equivale a 98,83 centímetros de H2O. A queda de pressão mínima de jorro obtida em centímetros de H2O foi de 65,9. Para os cálculos da velocidade mínima de jorro foi utilizada a equação 1. Novamente, o H utilizado foi o mesmo que o utilizado no cálculo de queda de pressão, e o valor obtido foi de 41,51 cm por segundo. Já considerando o Q de operação igual a 150% da velocidade mínima de jorro, bem como ΔP operacional igual a 150% da pressão mínima de jorro, foi realizado o cálculo da potência pela equação 2, sendo a eficiência igual a 0,6, e a potência obtida pelo separador do leito de jorro foi de 493,74 watts. Para concluir o nosso trabalho, vimos que o leito fluidizado ele demonstra uma plena viabilidade na operação, já que são necessárias baixas velocidades de operação. E também a queda de pressão que ocorre dentro do aparelho é bem pequena. Foi visto também que a correlação de Lucas et al. Ela apresentou a melhor aproximação em relação aos dados experimentais em termos da velocidade mínima de fluidização. O uso de um leito de jorro ele faria apenas sentido se o tempo de processamento ele fosse menor, o que não foi especificado no artigo utilizado. Então, e além disso, o tempo e as características para encapsulamento não foram o foco desse relatório. Então, essa escolha se torna inviável. Por fim, nota-se também que pela classificação de Geldar, a partícula sulfética CP507 ela é classificada como partícula do tipo A, devido às suas características de densidade de diâmetro médio. Como as partículas ideais para leito de jorro são classificadas como sendo do tipo D, para leito de fluidizado são classificadas sendo do tipo A, temos que, para esse processo, esse tipo de partícula ele deve ser realizado em leito fluidizado. Esse foi o nosso trabalho. Para mais informações, contate-nos e-mail ou consulte o nosso site. Obrigado.